Atualmente existem diversos métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez e até mesmo infecções sexualmente transmissíveis. No geral, mulheres jovens ou maduras que tiveram filhos ou não podem colocar o DIU, por exemplo. Esse método contraceptivo pode ser importante para as mulheres e impactar de forma positiva na vida. Para falar dos benefícios e também alertas sobre o dispositivo intrauterino, eu converso agora com o Dr. Domingos Mantelli, ele que é médico ginecologista e obstetra. Dr. Domingos, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Muito bom dia, Denise. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, começa apresentando exatamente, explicando o que é o DIU, por favor. O DIU é um dispositivo colocado dentro do útero, né? Um dispositivo intrauterino, que ele pode ser liberador de hormônios ou não, e que vai exercer uma ação contraceptiva. E ele pode ser colocado pelos mais diversos tipos de mulheres, né? E já é com vida sexual ativa. E ele tem vários benefícios, porque ele acaba sendo não apenas um método contraceptivo, mas um DIU medicado, por exemplo, com progesterona, ele também pode ser usado no tratamento de algumas patologias, associando as duas coisas, a contracepção e o tratamento de alguma doença. E assim, doutor, o que vai depender da escolha ou da utilização do DIU medicado ou não, esses modelos que existem, né? Essa diferenciação, como é que vai funcionar essa escolha envolvendo a paciente e o próprio médico? Isso vai depender muito da sintomatologia de cada paciente. Se a paciente deseja apenas a contracepção, o mais indicado seria um DIU de cobre prata, que ele é totalmente isento de hormônios e não vai exercer nenhum efeito colateral desses hormônios sintéticos no organismo. Já uma paciente que tem, por exemplo, uma endometriose, um fluxo menstrual muito intenso, cólicas menstruais muito intensas, o DIU medicado ele pode exercer uma ação, uma função de ajuda, uma vez que ele tende a cortar esse ciclo menstrual. A mulher deixa de menstruar por conta da utilização do DIU hormonal. Então vai depender muito do histórico, das queixas, de qual a pretensão de cada paciente. Por falar em queixas, o próprio DIU, ele também traz desconforto, ele traz algum prejuízo para a mulher quando ela está utilizando esse método contraceptivo? Isso vai variar de paciente para paciente, Denise, porque tem mulheres que têm o útero um pouco mais sensível, pode ter um pouquinho mais de cólica com a presença, né, de um corpo estranho dentro do útero. Tem algumas mulheres, por exemplo, onde o útero ele não tolera o DIU e acaba muitas vezes expulsando o DIU do organismo. E aí você tem que recolocar ou muitas vezes optar por algum outro método contraceptivo. Mas via de regra, na maioria das pacientes que fazem a utilização do dispositivo, há uma ótima aceitação e acabam ficando super bem. Existem restrições, doutor, para a mulher que recebe o DIU, que ela está com o DIU, alguma restrição no seu dia a dia, por exemplo, atividades, até mesmo na questão da relação sexual, alguma orientação para essa paciente? Na verdade, não há restrições, é vida normal, né? Inclusive na parte sexual. O que nós orientamos é que o DIU, na verdade, ele acaba sendo um método contraceptivo, mas ele não previne, obviamente, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, se for ter uma relação que não for de um relacionamento estável, sem preservativo, você acaba ficando mais suscetível às doenças sexualmente transmissíveis. Ele vai funcionar apenas, nesse caso, como método de contracepção. Pode existir, doutor, uma gravidez mesmo com a utilização desse método contraceptivo ou mesmo utilizando o DIU? É raro, mas pode sim. Nenhum método contraceptivo ele é 100% eficaz. Nem a pílula, nem o DIU, nem o adesivo, nem o anel vaginal, nem mesmo a própria laqueadura, né? Então eles têm um índice de falha muito baixo, em torno de 0,1%, 0,2%, mas sim, pode acontecer da mulher engravidar utilizando o DIU. Uma coisa mais comum que a gente acaba vendo é muitas vezes quando o DIU é colocado sem a mulher saber que estava grávida. E aí muitas vezes descobre a gravidez na sequência e já tinha colocado o DIU. Então a gente sempre orienta, antes da colocação do DIU, pelo menos ali 1-2 dias antes, fazer um teste de gravidez para ter certeza de que não tem a menor possibilidade de estar grávida. Houve então uma falha numa situação que nem essa, então realmente não se teve a certeza, não se pediu esse teste de gravidez, por isso que aconteceu, como o senhor destacou, esse exemplo dado aqui, essa possibilidade, essa gravidez confirmada, mas ela já estava grávida, na verdade, quando colocou o DIU, né? Exatamente, isso acaba sendo mais comum do que propriamente o DIU falhar e a mulher engravidar utilizando o DIU. É raro a mulher que já está 1, 2, 3 anos utilizando o DIU engravidar fazendo uso do método. E aí, doutor, num caso como esse risco para a própria gravidez, a criança, ela corre um risco naquele momento ali, quando houve uma situação como essa, rara, mas houve? Isso vai depender muito do local de implantação do embrião.
Mas sim, é um risco que tem um risco de sangramento, um risco de abortamento, um risco de trabalho de parto prematuro, um risco de ruptura de bolsa antes do tempo, uma vez que a gente tem um corpo estranho ali que está exercendo pressão ali na parte do saco gestacional, posteriormente na placenta, na bolsa de líquido amniótico. Não traz nenhum risco de malformação, de alguma coisa do tipo para o bebê, mas sim complicações da própria gestação, como eu citei, um risco de aborto, um trabalho de parto prematuro e assim por diante. Para explicar melhor, doutor, como método contraceptivo, né? O que o DIU faz no corpo da mulher quando ele é introduzido? Depende muito do tipo do DIU. O DIU medicado, por exemplo, com progesterona, ele vai fazer uma ação deixando o endométrio, que é aquela camadinha interna do útero, um ambiente hostil ao espermatozoide. Então o espermatozoide acaba não conseguindo subir, passar através ali do endométrio, atingir a tuba e encontrar o óvulo para fecundá-lo. Já o DIU de cobre e prata, ele também vai fazer uma liberação dessas substâncias ali no endométrio, também criando um ambiente hostilizado ao espermatozoide. Nenhum dos métodos, nem o de hormonal e nem o de cobre e prata, nem o de cobre, nenhum deles acaba fazendo a suspensão da ovulação. Então as mulheres muitas vezes acabam ficando aí por anos, né, já que o DIU pode durar até 5 anos, ovulando normalmente, mas esse ambiente hostilizado ao espermatozoide acaba impedindo que essa mulher engravide, bem como o DIU acaba sendo também um método, entre aspas, de barreira, né? Já que nós temos ali um dispositivo alocado dentro do útero que vai estar exercendo uma função de barreira para a subida desse espermatozoide. Doutor Domingos, o senhor falou pode ficar até 5 anos, né? Tem um tempo mínimo e esse seria o tempo máximo, 5 anos, da presença desse dispositivo no interior da mulher, o DIU presente junto ao corpo da mulher, esse é o tempo máximo? O tempo máximo que existe vai depender do tipo do DIU. A gente tem DIUs que podem durar 3 anos, 5 anos e 10 anos. Depende do tipo de escolha do DIU. Agora, não existe tempo mínimo. A mulher ela pode ficar 1 ano com o DIU e, de repente, resolver que quer engravidar e retirar esse DIU e, logo na sequência, 2 meses depois, já pode iniciar as tentativas de gravidez. Então, o tempo máximo vai depender do tipo de DIU escolhido. Já um tempo mínimo não existe, ela pode ficar o tempo que ela quiser. E depois de uma gravidez, doutor, quanto tempo a mulher precisa esperar para, se ela decidir pela volta do DIU ou começar a utilizar o DIU, quanto tempo ela deve esperar depois de uma gravidez para utilizar o DIU? O mais recomendado é que se espere o final do puerpério, que é a fase que dura aí 42 dias após o parto. Porque nessa fase o útero ele está em involução, ele está regredindo e voltando ao seu tamanho normal. E se colocado o DIU antes, a chance de uma expulsão acaba sendo maior. Então, aguardando esses 42 dias, o útero voltando ao seu tamanho normal, você faz um ultrassom, mede essa profundidade do útero, vê o tamanho que ele está e insere o DIU e dali para frente não há mais problemas. Existem alguns casos de complicações diretamente para o útero com a utilização desse dispositivo, doutor, do DIU? Se a mulher não tiver os cuidados básicos de higiene ou de repente tiver corrimentos de repetição, devido ao fio do DIU estar em contato com a cavidade vaginal, essas infecções podem subir para dentro do útero, causando uma endometrite, uma infecção do endométrio, e dali para frente infectando o útero, causando uma doença inflamatória pélvica, que vai gerar uma dor muito forte, um desconforto muito forte. Então, sim, essa é uma das complicações que o DIU pode ter, principalmente naquelas mulheres que apresentam corrimento de repetição, principalmente corrimentos bacterianos. Por isso a importância de ter esse acompanhamento médico e depois de colocar o DIU também voltar a um consultório, ter essa relação boa com o seu médico para acompanhar cada caso como esse, né, doutor Domingos? Sem sombra de dúvidas, né, para quem, independente de usar o DIU ou não, né, acompanhamento periódico com o ginecologista é sempre importante para que a gente possa manter a saúde em dia, fazer os exames de rotina, ver se está tudo bem, e naquelas usuárias de DIU mais ainda, né, e principalmente se tiver algum sintoma diferente, está usando o DIU, está tudo bem, mas de repente começou a sentir uma dor pélvica, uma cólica diferente, um corrimento diferente, procurar imediatamente o seu ginecologista para que ele possa esclarecer e fazer o tratamento o mais precoce possível, né. Dr. Domingos Mantelli, tem uma polêmica sobre os planos de saúde que estão exigindo que os maridos, os parceiros ali, autorizem, né, as suas esposas a inserir o DIU. Como é que fica esse assunto diante da saúde, da independência da mulher, a autonomia sobre o seu próprio corpo, essa relação marido e mulher, o casal, quando falamos sobre essa exigência por parte, né, do marido aceitar ou não, autorizar ou não a sua esposa a inserir o DIU? O que o senhor acha disso? Isso é um verdadeiro absurdo, né? Não tem o menor cabimento. O DIU é um método contraceptivo e, como eu falei, ele também acaba sendo, quando é o DIU medicado, utilizado para o tratamento de patologias, né?
e aí você vai ter que pedir autorização para alguém para usar isso, seria o mesmo que a mulher ter que pedir autorização ao marido para usar um preservativo, né? Não tem o menor cabimento, é um método contraceptivo. Nenhuma mulher pede autorização para tomar uma pílula anticoncepcional. As pessoas estão confundindo porque quando existe no planejamento familiar os métodos de esterilização definitiva, que seria a laqueadura e a vasectomia, aí o casal tem que estar em concordância uma vez que ele é um método definitivo. Já o DIU não, é um método totalmente reversível, ele é um método contraceptivo, ele não é um método de esterilização. Então não há o menor cabimento, a menor justificativa para ter que haver autorização de quem quer que seja para a mulher optar pelo método. De repente está aqui acontecendo uma interpretação errada desse dispositivo, né, doutor? Como o senhor mesmo colocou, quando falamos aqui em laqueadura, vasectomia, é outra história, é um método de esterilização. Então, realmente é uma decisão que não tem mais volta, na maioria das vezes. E o DIU, muito pelo contrário, é apenas momentâneo. Então, não é um método que vai impossibilitar uma gravidez para o resto da vida. Existe diferenciação isso aí. É o mesmo que a mulher tomar uma pílula anticoncepcional. Ela pode tomar pílula anticoncepcional por anos, quando ela para de tomar, ela pode voltar a engravidar. O DIU é a mesma coisa. Ela pode usar o DIU por anos e, eventualmente, quando ela quiser engravidar, ela tira o DIU e volta a engravidar. Sua fertilidade retoma. Então, ele é um método contraceptivo e, como eu disse, ele acaba sendo também um método para tratamento de algumas patologias, como a endometriose, por exemplo. Então, não tem por que você pedir autorização a alguém para fazer um tratamento de saúde. Por que os planos de saúde tomaram essa decisão e estão exigindo uma situação como essa, doutor? Olha, é difícil mensurar o porquê, mas obviamente por questões burocráticas, por questões financeiras, né? Muitas vezes dificultando ainda mais o acesso ao uso do método, apesar de que, acredito eu, que para um plano de saúde acaba custando muito mais caro uma mulher grávida tendo que passar por todo um pré-natal de 9 meses de parto do que propriamente a inserção de um DIU, né? Se a gente for pensar por questões de saúde, até para a saúde pública, seria até muito mais barato a utilização de um DIU do que propriamente um acompanhamento de um pré-natal e parto. Então, só posso ver isso como uma questão burocrática, mas que não tem o menor cabimento, a menor justificativa, sem contar o lado de tirar a autonomia da mulher de ter a decisão sobre o seu próprio corpo e qual método contraceptivo quer utilizar. Dr. Domingos Mantelli, o senhor é médico ginecologista e obstetra e também é escritor. É autor do livro Gestação, Mitos e Verdades sob o olhar do obstetra. Fala um pouquinho sobre esse trabalho literário e quais são esses mitos e verdades sob o olhar de um obstetra quando falamos da gestação, doutor. Olha, Denise, esse livro surgiu há alguns anos atrás, baseado nas experiências de consultório, nas perguntas, né, que a gente recebe, nas curiosidades que envolve aí o momento da gestação, do parto, do pós-parto, que é cercado de mitos, né? Existem muitos folclores, inclusive contados pelos nossos avós, bisavós, até aquela mais clássica, né? Se a barriga é pontuda é menina, se a barriga é redonda é menino, né? Coisas para tentar determinar o sexo do bebê, mitos se a lua interfere ou não no momento do parto, se grávida pode ou não fazer, por exemplo, um exame de raio-x, um tratamento dentário. Então, tem muitas dúvidas que surgem num pré-natal e eu fui compilando todas essas dúvidas e surgiu o livro Mitos e Verdades sobre o Olhar do Obstetra, onde eu dizendo esses mitos, digo se é mito, se é verdade e explico o porquê. Doutor, comer por 2 na gravidez, isso pode ou não pode? Não pode, não pode. Você tem que comer bem, né? Não é comer por 2. Você não tem que engordar, você tem que comer adequadamente, obviamente, para ter uma boa nutrição fetal. Mas essa história de comer por 2, esse sim é um grande mito. Importante, doutor, nós estamos no agosto dourado, esse mês que evidencia, que enaltece também o momento da amamentação. E aqui, aproveitando a sua presença, também essa mulher que já durante a gestação poderia e deveria já se preparar, já buscar todas as informações, ter realmente o beabá do momento da amamentação, para não desistir no primeiro obstáculo, até porque a amamentação não são apenas flores, tem espinhos nesse momento também. Mas aqui uma orientação para as mulheres durante a gestação no que diz respeito a se preparar para esse momento, doutor, para o momento do leite materno. A melhor maneira da mulher se preparar para a amamentação é com informações, né? Informações são super importantes, ela tem que saber que muitas vezes não será realmente um mar de rosas, terão dificuldades, muitas terão fissuras no mamilo, terão dores no início para amamentar, mas o que ela tem que ter a consciência é que se ela insistir nesse início que é um pouco mais difícil, a amamentação tende a progredir e acaba virando uma coisa prazerosa e que tende a durar aí por meses, às vezes até por anos assim.
Então, a amamentação é um momento sublime, é uma troca, né? Onde você está nutrindo o seu bebê não apenas com um alimento, mas com amor, com carinho, aquele contato pele a pele, né, do bebê encostado ali na mãe o tempo todo, um olho no olho. Então é uma troca de carinho, é uma conexão entre mãe e filho, além de você estar nutrindo esse bebê com o seu alimento vindo do seu próprio corpo. Então é um momento maravilhoso, sublime, e que tem que sim ser muito incentivado. Eu vejo que muitas mulheres deixam de amamentar já na primeira dificuldade, muitas vezes por falta de apoio e por falta de informações. Então a informação é importante e o apoio também, a rede de apoio, o marido, a mãe, o pai, as pessoas que estão ali ao redor ajudando, tem que dar esse apoio e incentivar, porque é extremamente importante. E assim, o tema desse ano da campanha do aleitamento materno realmente chama todos para essa responsabilidade. E é essa forma mesmo de buscar essa informação, todos são responsáveis realmente para esse zelo do leite materno, para a amamentação acontecer de uma forma segura, prazerosa, saudável e se manter, né, doutor, esse elo entre mãe e filho, né? Exatamente, além de manter o elo, a gente sabe que o leite materno é o alimento mais poderoso do mundo, né? Previne uma série de doenças, ajuda na formação do sistema imunológico, nutre o bebê de forma adequada. Vale ressaltar que até o 6º mês de vida, o bebê não precisa de absolutamente nada a não ser o leite materno, não precisa nem de água, nem de chazinho, absolutamente nada, né? O leite materno nutre até o 6º mês de vida de forma adequada. Então a informação ela é crucial, ela é importante, e ter o apoio das pessoas que estão ao redor também é crucial. Doutor, mito ou verdade a questão alimentação da mãe, já durante ali o momento da gestação, mas mais do que isso depois, quando ela estiver com o nenenzinho no seu colo, nessa relação alimentação interferindo ou dando gosto, passando gosto para o leite materno, doutor? Isso pode acontecer dependendo do que a gente come? Isso é verdade, né? Tem algumas mulheres que relatam, sim, a gente já sabe disso, que dependendo do tipo de alimento pode modificar, né, o sabor do leite, e muitas vezes o bebê se negar a querer mamar ou mamar menos do que o normal por conta disso. Alimentos onde possam gerar mais cólicas no bebê também, principalmente alimentos ali relacionados aos laticínios, né? Os derivados do leite, queijos, né? A lactose em si, ou mesmo glúten. Então isso pode também aumentar um pouco das cólicas no bebê. Então vai depender muito. Tem mulheres que têm maior sensibilidade, às vezes uma intolerância maior a esses tipos de alimentos e que acabam também passando isso para o bebê. Então, isso não é mito, isso é verdade. Os alimentos podem sim interferir na amamentação. Vale ressaltar também que é importante durante esse período uma ingestão muito grande de líquidos, né? O que faz produzir leite é o consumo de água, líquidos. Então, mulheres devem se alimentar corretamente, mas também ingerir uma quantidade boa de leite, de água e também uma quantidade boa de frutas, né? Frutas têm bastante água também. E isso é o que vai ajudar muito nessa produção de leite. Gravidez não é doença, doutor, mas claro, em alguns momentos exige um cuidado a mais para essa mãe, para essa grávida. E aqui também a gente pontua, aproveita a sua experiência, aproveita a sua presença conosco na Rádio CBN para orientar essa mulher grávida no que diz respeito a algumas restrições que devem ser colocadas em evidência para não correr riscos durante esse momento da gestação, doutor. O que não é recomendado para uma mulher grávida? Olha, como você mesma disse, gravidez não é doença, mas ela pode se tornar, né, alguma patologia pode acontecer. E aí sim a gente começa muito com as restrições. Mas, via de regra, a mulher ela deve ter uma vida normal, obviamente, com poucas restrições. Por exemplo, uma atividade física é muito importante fazer na gestação. Só que a gente recomenda que não se faça uma atividade física de impacto, nada muito intenso. De preferência, com um personal que saiba lidar ali com a gestante, adequar a carga, postura. Então, ela não precisa parar de fazer uma atividade física, mas ela tem que readequar muitas vezes o seu treino. A alimentação tem que ser uma alimentação mais balanceada, então de preferência um acompanhamento multidisciplinar com um nutricionista que vai orientar um cardápio adequado. Durante o pré-natal, o próprio obstetra também vai orientar a parte de suplementação para suprir realmente o que tiver de deficiência nesses exames da mulher, uma vez que algumas coisas acabam alterando. É muito comum grávida ter alterações de tireoide, ter alterações de anemia por deficiência de ferro, e tudo isso vai ter que ser suplementado e adequando para que ela possa ter saúde. Então, normalmente, é vida normal. Agora, se a gente nota algo de diferente, um sangramento vaginal, uma ameaça de aborto, uma ameaça de trabalho de parto prematuro, aí, obviamente, as restrições começam a aparecer, de repouso, de uma abstinência sexual, uma abstinência à atividade física, de esforço físico e assim por diante.
mas isso vai depender de cada gestante conforme o pré-natal vai evoluindo, né? E o lado emocional, doutor, a importância também de cuidar da saúde mental, desse equilíbrio emocional, o humor da mulher grávida, o entendimento de tudo isso nesse período. Como é que a gente pode pontuar esse direcionamento? Bom, a parte hormonal, né, durante a gestação é uma bomba de hormônios, né? A mulher está ali com os hormônios à flor da pele e muitas experimentam uma labilidade emocional muito grande, às vezes até uma irritabilidade, ou mesmo um estado de melancolia, ficam mais chorosas. E é importante, obviamente, quem está junto ali compreender, entender, dar apoio, porque esse lado emocional interfere muito, né? A gente sabe que tudo aquilo que a mãe está sentindo, aquilo está sendo transformado em hormônios. Então, uma gestante que está muito irritada, muito nervosa, ela produz hormônios como a adrenalina, e aquilo, né, o cortisol se eleva, e aquilo está passando para o bebê, né, pelo cordão umbilical. Ele também vai sentir esses efeitos deletérios, obviamente, de um estado mais irritável da mulher. Então, manter-se sã, poder fazer, de repente, meditação, fazer um yoga, fazer uma atividade como um pilates, isso vai ajudar muito nesse processo, né, de autoconhecimento, de tranquilizar, porque é um momento que é um momento sublime, mas é um momento também de muitas dúvidas, de muitos medos. Ela não sabe se vai ser uma boa mãe, se ela vai dar conta, se o bebê vai nascer perfeito, se vai dar tudo certo, se ela vai amamentar. Então, todas essas dúvidas vão gerando uma ansiedade muito grande e que vão tirando muitas vezes essa mulher do eixo. Então é importante um acompanhamento, muitas vezes até com um psicólogo durante o pré-natal. Por isso que eu digo que gestação é um momento que a mulher tem que ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, porque muitas coisas podem acontecer e a gente tem que ir sanando aí ponto a ponto. É isso aí. Doutor Domingos, foi um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio CBN. Começamos com métodos contraceptivos, direcionando as atenções para o DIU, mas depois abordamos também esse olhar especial para o momento gravidez, gestação. O senhor que é autor do livro Gestação, Mitos e Verdades, sob o olhar do obstetra. Tem ouvintes perguntando onde é que a gente pode encontrar o livro do senhor, doutor Domingos. Olha, no próprio site, domingosmantelli.com.br, a gente tem o link para venda do livro. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer recebê-los lá. Muito obrigada, um bom dia, até uma próxima oportunidade, tá? Eu que agradeço, Denise, um ótimo dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado. Dr. Domingos Mantelli, médico ginecologista e obstetra, conosco aqui na programação da Rádio que Toca Notícia.